Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast. Hoje eu tenho um grande amigo meu, daqui a pouco vocês vão conhecer. Hoje vai ser mais um dia de provocações do que um podcast comum. Primeiro eu quero agradecer as instalações da Triart Studio. Se você está pensando em gravar seu produto digital, se você está pensando em gravar um podcast e acha que não podia, aqui é um lugar incrível, com instalações muito bem preparadas para te receber e receber seu projeto. Um outro patrocinador que a gente inaugura ele hoje é Vídeos Conectam, do meu amigo Jadson, que está sempre aí acompanhando a gente aqui nos podcasts. Inclusive, hoje ele nem estava esperando como patrocinador, mas é um grande patrocinador. Não aconteceria esses podcasts sem Vídeos Conectam. Eu recomendo vocês entrarem lá, @vídeosconectam e na Triart. E hoje eu vou falar com um amigo meu. É difícil apresentá-lo, é difícil. Você é empresário, você é poeta, você é um artista. E eu vou deixar que ele fale um pouco. E aí, no meio do caminho, ele vai ser pego de surpresa com algumas perguntas. Isso é por conta de uma amizade de mais de 20 anos. Isso, se eu não errei, porque pode ser mais, hein? E eu estou aqui com Wander Mazotti, meu amigo. Tudo bem, Antônio Carlos? Eu só esperei uns 20 anos para essa entrevista. Mais ou menos isso. Mais isso, né? É isso aí. Mas é o que você fala, né? A nossa amizade, ela vai muito além desse momento cronológico. Sem dúvida. Wander, eu queria que você falasse um pouco. Hoje eu te convidei para a gente falar do Wander escritor. Nos outros capítulos, que você vai ser convidado para outros momentos, nós vamos falar do administrador, do cara que revolucionou o mercado aí de feiras e eventos. Mas hoje eu queria falar dessa sua veia artística através da escrita. E eu quero começar com uma provocação, se você me permite. Vamos lá. Mas também você sabe que se não permitir, eu vou fazer de qualquer jeito, né? Não tem importância. E pode não ter a resposta também, mas tudo bem. É por isso que é bom. A amizade permite essas coisas. A amizade permite. Eu vou fazer uma provocação com ele, que é o último lançamento dele, que é um livro de poemas, e ele já começa: poemas para nos manter atentos. E eu quero deixar claro para vocês que essa provocação que ele faz no livro inteiro é tão pertinente ao momento que a gente está vivendo, e aqui é uma jornada, é o que ele coletou durante a vida, cada lugar que ele teve, cada poema que provocou ele desde a época da faculdade, desde quando ele saiu da cidade dele no interior. Ele vai talvez falar um pouquinho de Olímpia, e é muito interessante, né? Não é o Monte Olimpo, mas a cidade de Olímpia. E eu começo aqui com a primeira, e aí a idade é denunciada através do óculos. Ele fala: a cidade engoliu os sonhos de quem chegou só. A cidade engoliu quem chegou só. São Paulo não é para ser entendida. A cidade é para ser absorvida. São Paulo, eu te amo e te odeio, na mesma intensidade. E aí a gente tem a nossa amizade na mesma intensidade. Isso aí. Se apresenta um pouco, fala um pouco das suas obras, mas agora o microfone é seu. Antônio Carlos, super obrigado. Você sabe a dificuldade que é a gente bater esse papo ao vivo gravando, né? Sem gravar, a gente tem uma história de amizade de, no mínimo 2 décadas. Não, já passaram. Já passaram. São 24 anos, provavelmente isso. Exatamente. 2000 para 2024. É isso mesmo. Uma conta simples, né? Números pares são fáceis de serem somados, né? Bom, como você já adiantou, eu nasci em Olímpia no final dos anos 50, faz tempo pra caramba. Vou fazer 68 esse ano. 68. Mas eu disse que ia deixar você falar, mas eu já comecei querendo interferir. Já cortei. Sabe por quê? Uma coisa que eu quero... Parece a minha mulher, cara. Parece, né? Uma frase que eu sempre falo, assim, não acabei a frase. Não... Eu falo assim, mas eu já sei o que você ia falar. Não, mas eu não sei. Mas é que eu me lembrei do Ziraldo. E o menino maluquinho sempre me provocou algumas coisas. E como a gente vai entrar nessa questão literária, e eu peço perdão mesmo, nunca fiz esse corte em nenhum dos entrevistados, mas quando você traz a história de Olímpia e traz a sua chegada em São Paulo, a chegar nesse livro de poemas, me veio o Ziraldo. E me veio o menino maluquinho. Sim. E eu sempre disse pra você, né? Sempre te achei... por causa da idade. Foi quando você falou a idade. Eu sempre
vi em você, vi em mim também, meninos maluquinhos e que o mundo precisa. Prometo não interromper. Ainda bem que o mundo está cheio de meninos maluquinhos, cara. Imagina a monotonia se só houvesse meninos certinhos, não é isso? Claro que o Ziraldo faz parte da minha vida, não é de hoje. Só para você ter uma ideia, eu conheço o Ziraldo desde a época do Pasquim, cara, né? Que ele fazia os cartoons maravilhosos, tinha Supermãe numa revista, acho que era uma revista feminina, né, chamada Cláudia na época, não lembro. Mas o que mais me marcou Ziraldo mesmo para valer foi o livro Flicts. O Flicts, Flicts é uma delícia, né? Porque ele faz uma alusão a todas as cores, né? E tinha uma cor que era triste, porque não estava na bandeira, não estava no, sei lá, no distintivo de time de futebol, na camisa das crianças. E no fim do livro, ele, como é que fala? Ele confessa, não, ele explica que Flicts não precisava ficar triste porque ele tinha a cor da lua, cara. Olha que coisa mais legal. Que delícia. Cara. E quando eu tomei conhecimento desse livro, meus filhos eram muito pequenos e deve ter sido o primeiro livro que eu dei de presente para eles. E esse livro virou uma febre para mim, vamos dizer assim, porque cada filho ou filha de amigo meu que estava na idade, era presenteado pelo Flicts. E o mais legal é saber que meus filhos estão presenteando os filhos dos amigos com Flicts. O Flicts deve estar na edição número 150, alguma coisa do tipo, porque toda livraria boa que você vai tem um Flicts exposto na prateleira, na estante. Então, o Ziraldo é para sempre, né, cara? E aí eu sou obrigado a voltar à Olímpia e esse menino que gosta de Ziraldo hoje tem essa obra incrível e foi onde eu te interrompi. Pode contar essa sua história para estar aqui hoje, conversando com a gente. Então, Olímpia, cara, faz tanto tempo que eu saí de lá que às vezes as pessoas perguntam, você é de Olímpia? Eu falo, não, eu fui. Porque... Passei, porque São Paulo, cara, tem um visgo que prende a todos nós. Sim. Para o bem e para o mal, né? Você tem etapas super felizes, etapas constrangedoras, mas você não sai daqui, né? Eu lembro que, tipo assim, eu já vinha para São Paulo antes de mudar definitivamente para cá, né? Pô, e nos anos 70, final dos anos 70, meados dos anos 70, puta, os caipiras iguais a mim, você abriu os braços para Paulista e fala assim, cheguei, cara, e agora eu não volto mais, entendeu? Então, o nascimento no interior, ele te dá uma série de valores que você traz para o resto da vida, que você carrega desde sempre, né? E que às vezes você tenta implantar numa cidade altamente impessoal. Por isso que você faz um núcleo de amizades, de pessoas que pensam minimamente parecido, para que você se torne feliz no seu novo habitat, vamos dizer. Acho que é isso. É tão interessante, porque eu conheço um pouco da sua obra e como está tudo, assim, está impresso aí, né? Tanto a questão dos valores, a chegada em São Paulo, as transformações que a idade não nos permite ter, porque a gente viveu muitas questões e estão aqui ainda. E isso que você falou do visgo, né? Para entender um pouco o que é esse visgo. Ele pode ser um visgo hoje gastronômico, literário, de arte, muitas vezes por uma questão econômica eu não consigo voltar para a minha cidade, mas ela, ao mesmo tempo que te acolhe, foi por isso que me chamou a atenção, e você abre o teu primeiro poema exatamente causando esse não só um questionamento, mas uma reflexão. Não, mas eu acho que é uma reflexão. Eu queria que você transitasse pelas suas obras, se essa que eu te provoquei, que foi a última, você já passou pelo Flick, você tem uma coleção infantil, eu acho admirável. Você conseguiu escrever e as pessoas que ilustraram para você conseguiu desenhar de uma forma muito carinhosa. Sim. E hoje os ilustradores são fantásticos. E seus maiores clientes são seus netos, né? Passa pelos seus filhos, mas essa obra chega nos seus netos. Na realidade, eles tomam contato antes de ser impressa. Porque são os grandes críticos do que eu faço, entendeu? É verdade, é verdade. Sim, você está rascunhando ali. Gostam ou não, deixa eu fazer uma apanhada aqui. Ô, vô, que é isso? É isso aí, que conversa é essa, né, cara? Então, eu queria, assim, te deixar à vontade, porque é difícil não falar.
na sua fala, porque a nossa amizade nos recheou de tantas histórias, sim, mas eu prometo te deixar agora transitar pela obra. Para cá? Você tem uma câmera aqui, ó. Então, o primeiro livro que eu escrevi para valer, porque eu tinha uns outros que não sei onde foram parar, que eu escrevi uns livros de poesia. Putz, e foi muito legal que teve um aniversário, né, que foi comemorado, num boteco aqui em São Paulo, nos Jardins. E os meus amigos estavam insistindo demais para que eu fosse. Era um 20 de dezembro. Eu falava, cara, eu não posso ir, eu tenho compromisso, não sei o quê e tal. E a Rita me arrastou. E chegando lá, os meus amigos tinham impresso um livro meu. Eles tinham feito uma curadoria, cara. E esse poema é legal, esse não é. Eu sei que eles montaram, imprimiram numa Xerox, encadernaram. E eu procurei esse livro para achar, não achei, cara. E foi a minha primeira experiência. E eu lembro que quando eu olhava para ele, eu falei, é tanto segredo meu guardado aqui dentro, eles não tinham direito. Né? Foi quase uma invasão. Num bar, cara. Mas foi muito legal, eu guardo isso com muito carinho. Eu lembro que, eles me ajudaram a fazer dedicatória. Escreve isso, eu nem imaginava que eu ia fazer. Passou-se algum tempo, esse aqui foi o primeiro livro que eu escrevi, vamos dizer assim, que saiu da minha lavra íntima, né? Esse aqui eu escrevi em 96. Pai. Faz tempo pra caramba. E esse livro foi o quê? Eu estava, na época, com 2 filhos pré-adolescentes e era um período que eu precisava fazer um discurso e uma ação contra o desmando que estava acontecendo em termos ecológicos, né? Então, eu precisava contar uma história que fizesse com que meus filhos protegessem as matas, os animais, os rios, né? Que é tudo isso que a gente está vivendo hoje, que parece que foi um grito de alerta e que ninguém levou muito a sério. Então, por que eu chamei de furo de reportagem? É um nome que, na época, até tinha um sentido, porque você tinha muitos furos de reportagem, porque você tinha uma imprensa atuante, cheio com verdades, né? Não tinha... Tudo era muito pesquisado. E aí eu imaginei... Aí vem o fato de se remeter à Olímpia. Eu imaginei uma escola pública, bem cuidada, com 2 professores legais e tal, e que resolvem passar uma tarefa para a turma, né? Que era entrevistar pessoas importantes para apresentar numa festa do padroeiro, depois de uns certos dias, certas semanas. E o mais legal aqui desse livro é que as crianças se juntam em 3 grupos diferentes para entrevistar quem que eles iam entrevistar. E aí vem o lance mais infantil e mais correto do que eu acho nessa história aqui, que ela chega até a ser... Ela é infantil, né? Uma história... Poderia ser até pré-adolescente, né? Um grupo resolve entrevistar um canarinho, o outro resolve entrevistar um lambari, e o terceiro resolve entrevistar um mico-leão-dourado. Nessa época, o mico-leão-dourado era o grande personagem, ou a grande personagem, do desmatamento que estavam sendo expulsos da Mata Atlântica, que está 50 quilômetros da gente. E, através da entrevista nesse trabalho escolar, eles puderam dizer as mazelas de lambari nadar num rio poluído, né? O passarinho perder seus ninhos pelo desmatamento e o mico-leão-dourado sendo matado impunemente, ou por caçadores, ou pelo incêndio. Então, eu resolvi lançar, né? E foi muito bacana, porque, eu fiz um lançamento na Biblioteca Monteiro Lobato, que fica ali na antiga zona do Meretriz, vamos dizer assim, de São Paulo. E um amigo meu falou assim, você está lançando um livro infantil aqui nessas ruas, quando você lançar um livro erótico, vai ser no Parque da Mônica. Ironias da vida, né? E foi legal, porque a tia da Rita, que era professora no interior, ela adotou esse livro na escola lá. Então era bacana, que cada semestre eu mandava 50 livros para ela falava que a molecada adorava, e isso foi a primeira experiência.
E um fato curioso, cara, eu sou muito pesquisador em sebo, né? Você acredita que eu achei um livro meu no sebo? Olha que Aí eu incrível. comprei de volta. Lógico, Óbvio. era óbvio, né? Óbvio. Muito incrível, né? Porque assim, você já introduziu a juventude a um roteiro, a um storytelling, como que você entrevista e quem você entrevista. Sim, sim. E aí, normalmente, o adulto só pensaria em o padre, as figuras de referência humana. Sim. É incrível. E no próprio dia que as crianças vão apresentar o livro na festa lá, os humanos, os adultos, foi você? Não, foi você. Não, pô, se não foi você, quem que foi? Né? Quando eles apresentam que são os animais se apresentam na festa falando, que aí você vê o jogo de até onde as crianças podem chegar, né? Então, o grande mote desse livro foi esse. E eu preparei no final do livro, coisas estão desatualizadas hoje, algumas perguntas para que eles respondessem em sala de aula. E a tia da Rita sempre falava, pô, responder isso aqui é o maior barato, o animal mais veloz, mais forte, questões de ecologia, tudo. Me deu um prazer gigantesco de escrever, cara. E aí eu fiquei um tempão sem fazer, porque você deve escrever também, quem não escreve, né? E eu costumo dizer que o primeiro livro acaba morrendo no sebo, e o segundo na cesta do lixo, né? Você escreve, não gosta, joga fora. Hoje nem tanto, porque a gente fica na memória do computador. Né? Aí quando você revisita, você fala, putz, isso aqui, como é ruim isso, cara. Pô, nossa, que legal. Tipo assim, você surpreende até com a sua capacidade. Eu escrevi isso? Sim. Quando você visita no futuro... Aí você fala, rapaz, não é que é bom? Ou não, É né? bom. Não, mas o bom, quando eu falo, às vezes muito está ligado ao desafio que você teve que enfrentar. Não é fácil. Ser palestrante não é fácil. Acho que ser empresário não é fácil. Ser escritor não é fácil. Mais difícil ainda, porque você põe tua alma aqui exatamente. dentro. E a expectativa de como que vai vir as primeiras impressões ou crítica, isso que é o que deixa a gente com um olhar assim para a plateia e o outro olhar para o banheiro, né? É isso que nos não move, sei qual né, que eu cara? corro. É isso aí. E aí você dá um tempo aí salta para... tempo, óbvio, né? Que questão de trabalhar, de tocar a vida, esse tipo de coisa, muita coisa ficou sendo guardada. E aí, cara, deixa eu te mostrar esse aqui que foi o primeiro da volta. Esse aqui é o seguinte, esse livro que chama Pontos Trincados. Eu fiz um monte de fotografias por lugares que eu acho que o tempo estragou e deixou muitas mensagens, né? Então, tem foto de muro, foto de chão, foto de piso de pavilhões, né? Que com o passar do tempo, quem monta a feira percebe muito isso claramente, que ficou marca de tinta que escorreu pelo chão. Uma cola quando você retira um carpete. Tirar um vidro quebrado, né? Bom, eu guardei essas fotos comigo e são, na realidade, 60 e 68. E aí eu fiquei pensando que esses muros precisavam ser pichados. Eles seriam pichados na minha cabeça e em cima de umas fotografias. E aí, se tem um tipo de poesia que eu gosto muito, são os haikais, que é uma poesia japonesa, que são 3 versos. E o que eu pensava fazer, eu não conseguia fazer em 3. Aí eu comecei a fazer em 5 e adotei como base. A primeira a primeira verso rima com a última, o segundo com o terceiro, ou o terceiro com o quarto. Mas o lance do tema, qual que é? O que era para dar certo não deu, e o que era para errado deu certo. Então, como tudo que eu escrevo, cara, eu me divirto, né? Fico imaginando, porque são níveis de personagens, né? De vida de pessoas. Quer seja um juiz de direito que extrapolou suas funções, quer seja um escritor que não é mais reconhecido, um pintor que foi muito famoso, hoje ele está no ostracismo, uma porta-bandeira que ficou com medo de estrear na avenida, né? Um estudante que estava em greve. Então, escrevi, publiquei, tenho vendido razoavelmente bem. E o mais legal que eu preciso contar para quem está nos ouvindo e enxergando, o Antônio Carlos escreveu uma das páginas aqui desse livro. Essa aí acho que nem o nosso querido Jadson aí que dá sempre essa força aqui dos vídeos conecta, agora a história conecta. Então,
E eu pedi para 3 amigos e a minha mulher, minha companheira, que sofre comigo há mais de 40 anos. Falei, nós vamos fazer 44 anos de casado agora em janeiro, né? Então eu pedi para Maristela Maffei, que é uma grande amiga minha, ela é escritora, jornalista. O Antônio Carlos Antunes, que se colocou como educador e escritor. O Valdo Bravo, que é um artista, o Valdo curador. É incrível. Sim, que me deu muita orientação quando eu estudei na academia dele. E não podia ser a Rita, que me conhece mais do que qualquer pessoa. Então esse é um livro bacana, um livro de 4 cores, que me deu uma alegria de fazer, que são registros da vida. E você falou uma questão hoje de escrever, mas escrever... É lógico que a gente sempre escreve, faz até quando cria empresa, geralmente está fazendo para o mundo. Lógico que a gente busca um retorno, mas você escreve para você. Sim, sem dúvida. Isso é difícil. É muito difícil porque o mercado te cobra alguma coisa que é mais para fora. E você consegue escrever para você e se divertir. Você falou, eu me divirto escrevendo. Claro que muitas vezes eu fico injuriado, né? Muitas vezes eu falo, puta, por que isso, né? Por que eu fui começar? Faz parte do teu caminhar pela vida, né? E a parte do que você falou, né? Ele falou aqui, o que era para dar certo não deu. E o que era para dar errado deu certo. É isso. Acho que é a vida, né? A gente dá quase provocações, né? Da época do Abu Janra ainda, né? Sim, pois é. Que legal. E aí você passa para... Ainda não entrou a tua fase do infantil. Foi. Aí, o que aconteceu? Aí começaram a nascer meus netos, né? Que é uma fase espetacular da vida. Presta um pouquinho enquanto você fala. Eu não quero os 3, só um pouquinho. Você vai falar deles? Eu super recomendo, Jadson, só segura aqui um pouquinho na câmera. É algo impressionante como consegue se conectar, e é o que ele vai falar agora, que passar pelo crivo dos netos não é tarefa fácil. Não, muito pelo contrário. E sem contar que existem milhões de livros melhores que os meus, entendeu? Mas qual a diferença desse? Fui eu que fiz, cara. Qual a diferença? E eles sabem disso. Qual a diferença, né? Foi o meu avô. É isso aí. Agora você imagina, né? Implanta na escola deles. E aí o pessoal, mas esse aqui é mais legal. Falar, mas esse aqui é do meu avô. Mas eu vou te falar, eu já fui fazer leitura desse livro na escola da minha neta e do meu neto. Que é muito legal, a molecadinha fica lá. Não sei se eles pensam que o escritor é um ser etéreo, né? Uma pessoa que só aparece em alguns lugares, não é um ser vivo. Né? E foi muito bacana quando você faz uma leitura para um grupinho tão especial desse. Impressionante. Né? Essa parte sua eu não sabia. Fiquei emocionado pra caramba, que eu engasgava. Lógico. A plateia a plateia E o mais bacana, houve a comunicação também, sabe? Entre eles e comigo, né? Eu lá, né? Puta de uma beleza, cara. Então, mas escrevi, o primeiro foi esse, O Sol Diferente, que é uma história para criança bem de 2 anos, 2 anos e meio, né? Que é uma comunicação entre os animais silvestres que vivem de dia. Que interessante. Então, tem um passarinho que ele está num galho de árvore e ele olha para o céu e pensa assim, nossa, o sol está diferente. E aí ele vai contando para os animaizinhos que fazem parte do universo das crianças nessa idade. Conta para o cachorro, conta para o gato, conta para o macaquinho, conta para o peixinho dourado. E eu fiz tudo em forma de rima para facilitar a mãe, o pai, os avós, os tios, a contarem para a criança que estiver prestes a dormir ouvindo a historinha. E ninguém acredita no passarinho. Ele conta para um, o outro fala, nossa, ele está meio doido, ele está meio maluco, ele é mentiroso. Por quê? Ninguém olha para o sol, porque o sol dói a vista da gente olhar. Quem tinha olhado era o passarinho. Então, no final da história, descobrem que o sol estava diferente. Por quê? Porque o sol estava feliz, ele pôs uma camiseta, pôs uma bermuda e estava dando risada da confusão que ele fez. Então, esse foi o primeiro texto. O segundo já é na mesma linha, só que a lua emocionada, no qual a coruja que olha para o céu... Está aqui na geral, olha aqui, ó. Eu estou adorando aqui a sequência. E que fala que a lua está diferente. Só que ela conversa com animais que vivem na noite e que conseguem olhar para cima, porque não é o sol, é a lua.
a lua não arde teus olhos. Então o diálogo é diferente, passa por todos os animais noturnos, quer seja um gambá, quer seja um passarinho, quer seja um lobo, e todos conversam de uma forma amigável, até de olhar, e todos olham para cima e ver que a lua está emocionada. Por quê? Porque ela vestiu uma saia bonita, uma blusa legal, e a lua fica emocionada também, e ela fala assim, de manhã eu vou mandar uma imagem para o sol, para ele ler o que aconteceu comigo. Então, esse foi o mote desses 2 livros também. Incrível. Os animais olhando para cima, uns não conseguem enxergar, porque o sol ofusca, e outra lua que... Quem não gosta de olhar para o luar, né, cara? Eu vou te interromper, eu preciso tomar uma água. E lembrando do nosso começo. Quando eu falei do menino maluquinho, eu gostaria que você falasse disso também um pouco, porque é difícil transitar entre uma escrita só para o público adulto e depois também passar por uma escrita infantil. Sim. E um infantil que nós estamos falando aqui, 4, 5 aninhos, ele já entende. Sim. Até menos, Sim. né? Então, assim... É um livro para ser contado pelos pais, na realidade. Aí entra... desenho, né? Os desenhos são grandes, né? E você vê que o ilustrador caprichou nas imagens, é muito bonita, né? E o menino maluquinho, ele transita nesse mundo do adulto. Sim. Ali tem professor, tem o adulto e tem os amigos. É isso. E quando ele coloca a panela como cabeça, um capacete, né? É totalmente disruptivo. Sim, sim. Então você transitar, como é que é para você transitar nessa escrita para criança, da primeira infância, e o adulto, que aí é adulto 70, 80, 90 anos, enquanto tiver. Como é que é? Não é, cara. Só acontece. Só acontece. Eu imagino. Só acontece. Mas é o coração escrevendo. Não, sim, sem dúvida. Escrever é um vício, né, cara? Você aprende a escrever com 6, 7 anos de idade, né? Você escreve pro resto da vida. Criar uma história que é dificuldade, né, cara? Você achar um termo legal. Toda a trajetória. Hoje o pessoal usa esse termo em inglês, que é o storytelling, que na realidade é criar realmente, como você falou, a história. Isso, que é começo, meio e fim, né? O roteiro. E que isso como é que prende a atenção do leitor. Hoje eu sei porque esse aqui você autografou para mim, eu dei para o meu sobrinho Miguel, hoje ele está com 5 aninhos, eu chego lá na cidade de Jaguariúna, ele pega e pede para eu ler. Sim. E ele deita do meu lado e faz eu ler. Tem dia que ele faz eu ler 4 vezes. Sim. Então eu falo assim, gente, o que está acontecendo no imaginário dele? Porque é isso, você mexe com o imaginário. Como assim? Você veio me contar uma história do sol, mas eu não estou vendo o sol. É isso. Que é aquele brilho do sol, não dá para todos olharem. E o passarinho fala, mas o sol está ali brilhando. E aí você vem e fala, peraí, mas tem a lua que pode te emocionar. E aí você pode olhar, porque é à noite, você consegue olhar. É muito incrível. Isso. E você chega no terceiro... Então, e o mais legal, tipo assim, no meu modo de encarar, é que os animais não brigam por causa disso. Não. Tem uma parceria. Claro que a selva de dia e de noite é feroz, né? Mas não nesse texto. Ele aqui são todos companheiros de uma mesma incógnita, sei lá, entendeu? É isso. Incrível. Esse terceiro aqui, ó, já é para uma turma um pouquinho mais adulta, né? Que é o seguinte, aqui é para estimular a criançada a se alimentar de frutas, verduras e legumes, também em forma de poesia, né? Estimulando com que eles façam misturas, sei lá, manjericão com romã, hortelã com banana. Claro que são poesias todas, procurei são todas com rimas, né? Com rimas boas, não são tão difíceis de encontrar, mas são rimas que estimulam a pensar no que é um agrião, no que é uma romã, no que é uma hortelã, entendeu? Que nem sempre está na vida das crianças, né? Então, esse livro é composto por 2 temas, que é a questão das receitas de brincar, onde tem as receitas, né, estimulando as crianças a fazerem misturas. Ó, coloque numa bacia melancia, atemoia, pitaia e lixia. Deixe a união dos sabores aflorar para o novo suco desabrochar. Ponto. Vá fazer experiências, meu amigo. Né? E tem a segunda parte do livro, que aí já é um pouquinho mais
É um pouquinho mais, ela é diferente, chama Espetáculo Não Pode Parar, que é uma sinfonia de todos os passarinhos da floresta, formando pares, quartetos, quintetos, octaedros, octetos dentro de uma floresta. É isso. Outra coisa que eu queria te falar. Eu queria falar só um pouquinho aqui, porque abriu uma percepção minha. O mundo da nutricionista hoje, toda nutricionista que está com um grande desafio de trazer a educação, né, para a criança. E eu vi que você deixou aqui um espaço aonde na segunda parte aqui do livro, não, ainda está na primeira. Nas duas partes. Nas duas partes, você deixa... Rapaz, me conta isso aqui, porque às vezes falta nas aulas a parte lúdica. Essa parte de colocar em prática um conhecimento. E o escrever e o desenhar, você traz dessa parte intelectual para essa parte do fazer depois. Do fazer depois, Nesse livro aqui, tem também uma última página que era para ser desenhada, ó. Quando termina o último texto, aí sempre deixei um espacinho para poder cada um rabiscar do jeito que achar melhor. E você imagina isso num trabalho dentro de uma escola, onde 10, 20 crianças passaram por esse conhecimento e cada um vai expressar o que ele sentiu ou o que ele aprendeu. Já foi feito, né, uma pequena oficina com eles, foi muito legal, né? E filhas de amigos, né, que desenharam, é muito bacana e emocionante, cara. Que legal, era isso que eu queria... E aí você falou... O furo de reportagem, eu dei uma atualizada nele, que isso aqui ele foi escrito há muito tempo atrás, e ele vai ser em forma de quadrinhos agora. Então vai sair esse... Vai sair. Aí você vai adaptar um pouco também com o mundo com mais imagem, meio... Ele vai ser gibi. A ideia é que ele seja um gibi. Que incrível. Seja um gibi. Já tem alguns esboços e tal, mas ainda não foi finalizado. E aí você passa para qual fase aí da tua vida? Aí, pera um pouquinho, sei lá, um dos dois, eu acredito que os dois vieram até na mesma época. Um é o Artesãos e o outro é o Sair das Redes. O Sair das Redes é uma história que tem um pouco a ver comigo, porque tem muito a ver comigo. Aqui são 40 mini-contos, nos quais o personagem é um alter ego meu. Ou seja, é um cara que está andando de bengala e muleta pela cidade de São Paulo e outros lugares. Que foi um período que eu estava no pós-operatório, eu não podia me mover, e eu pensava assim, bom, o que pode ser feito um cara que anda de bengala pela rua, de muleta? Aí eu comecei a criar algumas cenas para inserir esse personagem, ao mesmo tempo irônico, ao mesmo tempo sacana, ao mesmo tempo, sei lá. Sacana, tá bom por aí. Tá bom por aí. Então, tipo assim, começa com um mendigo que está andando nos jardins de São Paulo e entra num restaurante chique. E todo mundo que está lá dentro sai. Só que eles não sabem que ele fala francês e pede os pratos em francês, entendeu? Nossa, aí é uma provocação. É uma provocação, né? Porque a forma que ele se traja, aí o estereotipo dele não... Ele fala um s'il vous plaît. Né? E ao mesmo tempo tem um personagem que dá a primeira bengalada para derrubar o muro de Berlim. Né? Porque essa bengala é a grande arma filosófica, né? Ele está em Verona e se aproveita e sobe no quarto da Julieta, do Shakespeare, que está lá, porque ela fica sempre na janela esperando, né? Então ele passa por vários momentos por aí que são divertidos, são engraçados. Ele participa de um monte de atividades pelo mundo, nos quais ele vai vender, sei lá, artesanato numa feirinha da Alemanha, cara. E encontra cineastas alemães lá, conversa com eles. É isso. É um voo interplanetário sem volta, cara. E aí, o que eu acho legal, você falando dessa leitura, você estava ali no pós-operatório, você está ali se restabelecendo, mas
isso prova que como a nossa mente pode viajar, Sim. pode ser criativa. Porque quando você falei assim, saia das redes... Sair das redes. Sair das redes. Eu tava pensando sair das redes sociais. É isso. É uma coisa, é isso né? Por quê? Ó, sai das redes sociais, vai escrever um pouco. Deixa a tua imaginação fluir. Porque no meio dessa... Né? Tem um conto de um avô meio mal-humorado que fica bravo com o negócio da internet. Então ele tá andando pela praia e falando, eu não aguento mais isso, porque não sei o que e tal. E o filho dele sentado ouvindo, né? Aí ele fala assim, pô, como é que ele vai saber a data de aniversário daquele amigo que ele gosta tanto, daquela amiga que ele admira? O cara não vai sair das redes. Ele sai, mas volta rapidinho, porque é ali que ele pega informação, entendeu? Por isso que ele fala, o filho fala assim, saiu, pero no mucho. Ou seja, você continua, por mais que você esbraveja, você continua. É incrível. E aí você, então, eu comecei com poemas para nos manter atentos, então você fez, lógico, uma linha do tempo, uma retrospectiva. Esse eu não conhecia, né, o Furo de Reportagem. Que bom que você está... Eu sou apaixonado por roteiro, eu gosto muito... E eu acredito que é uma ferramenta pedagógica muito boa e trazendo para uma linguagem, né, de gibi ou mesmo aquela escrita japonesa é o haikai, não. O haikai é o poema. Mas tem muita gente agora escrevendo. Então, lembra que você me deu um livro do Bertrand Russell? Do Bertrand. Aquele livro lá é sensacional. Foi lá vendo aquele livro, que é toda uma história da filosofia, Sim. em quadrinhos, que eu falei, pô, isso aqui tem que ser igual. Claro que não vai ser, né? Porque lá tem toda uma história de vida de um filósofo. Mas aquele tipo de desenho eu quero transportar para esse livro agora. Entendi. E aquele livro já emprestei para umas 4, 5 pessoas. Todo mundo fica apaixonado por ele. E fique claro que eu não vou te devolver. Isso tem coisas assim que a gente sabe que tem endereço e destino certo e ele jamais voltará para suas mãos. Mas eu busco os meus, então eu fico na cola. Mas e é tão incrível, quando a gente presenteia um livro, nós não temos ideia do que ele vai causar na vida daquela pessoa, do bem que ele vai fazer, a provocação. E eu queria antes de você entrar no próximo, você quer falar dos artesãos? Não, pode. Que eu acho legal, que virou também uma exposição de arte, você provocou muita gente, e eu sei que tem 1, 2, agora está indo para o 3. Terceira edição. Livro, terceira da mostra. Da mostra. Depois você vê. Mas o que eu gosto de, assim, entender o que a escrita ou a provocação de escrever algo, pode ser só um texto, não precisa ser um livro, faz comigo. Só que a rede social hoje, e eu estava vendo, por incrível que pareça, essa matéria eu vi ontem, um psicólogo neurocientista falando, psicólogo e neurocientista, ele falou que os algoritmos da internet, ele faz você ficar passando o dedo em muitas questões ali, 1 hora, 2 horas, 6 horas, 8 horas, e você não percebe o tempo passar. E quando você vai ler, você perdeu a capacidade de ler. Não que você não tem a paciência, não é que você não sabe ler, mas você lê um começo da frase e não consegue terminar de ler o texto. Você lê em Z, né? E aí quando você me traz esse convite para sair das redes, é bem isso. Então, quando a gente transita um pouco nessa linha do tempo, por que você escreveu, que momento da vida você estava, você teve que se convidar a sair, porque você é um empresário, você precisa de se comunicar através das redes, e como que saiu um pouco, você não largou a sua vida de empresário. Sim, claro que não. E produziu tudo isso. Eu estou impressionado. É dormir pouco, cara. É dormir pouco, mas eu acredito muito na disciplina e eu sei que elogiar você em demasia causa alguns problemas. Mas é uma disciplina. Tudo bem, dormir pouco, tá ok. Mas 1 a 2 horas por dia produz muita coisa. Sim. E essa 1 a 2 horas por dia que você não tá com nenhum foco, provavelmente não vai produzir nada. Não, é verdade. Mas a vida passa do mesmo jeito. Sem dúvida, sem dúvida. E você tem que fazer disso um objetivo, né, cara? É incrível. Tem que fazer disso um objetivo. Sabe aquela história de deixar um legado? Uhum. Você tem várias formas de deixar um legado, né?
para o bem, para o mal, sucessos e fracassos na mesma proporção, né? Mas tem coisas que você fala, pô, isso aqui não vai ser esquecido porque ele está impresso. E não pode ser apagado. Ele pode ser rasgado, queimado, mas apagar ninguém apaga. Você sabe que muita gente busca... Eu gosto muito de filosofia, eu gosto muito da área da psicologia, neurociência, é bem interessante. Eu me vasculho o tempo inteiro porque viver nem sempre é tão fácil. Pelas próprias questões internas de cada um. E eu falo assim, se eu não sou bom para produzir na escrita ou um quadro... E é uma mentira que a gente conta para nós mesmos, né? Porque não é que eu não sou bom, é que eu não paro para tentar. E às vezes eu posso parar e produzir muita coisa legal. Faz falta também. Mas eu já vi, porque eu também escrevi 2 livros, um pouco mais técnico. Só que aí a gente começa a entender, eu sou mais visual, eu sou mais auditivo, eu sou mais sinestésico. Então, quando eu entendo, você que também é das artes, né? O visual tá ali presente, mas é sinestésico, é a tinta. Eu sei que você sempre gosta de falar, quando você abre um papel, um livro físico, o cheiro do papel chega até você. Isso é sinestésico. Sim. Né? Embora seja olfativo. Principalmente um livro velho, né, cara? Aquele de sebo. E agora você falou que não por uma surpresa, mas muito feliz. Foi esse, né, que você achou no sebo, né? Eu ainda tenho alguns exemplares em casa. E aí você chega assim, foi aquele lá que o pessoal comprou em alguma livraria, ficou uma caixa com 5 ou 6, falou, me dá todos. Já tem destino. É isso. E aí um outro livro te leva uma escrita diferente, contando uma história densa, em quadrinhos, você falou, tá na hora de revisitar. Sim. Mas assim, convidar as pessoas a criar uma história que conecta. O que a gente está fazendo aqui é isso, história conecta. Se você vai fazer uma venda, a história chega antes da venda. Você conversou, teve reunião, com toda a sua trajetória, com toda a sua experiência. E eu comecei falando uma coisa, eu viajei por outra, ele me chama de Windows, e ele abre umas 18 telas, mas não dá tela azul e eu consigo fechar. Mas é o princípio da vida eterna. Toda vez que você cria uma obra, você eterniza a sua vida. E pode ser a família que vai seguir a sua geração, pode ser um livro, pode ser um vídeo que você sente que vai impactar. E aí eu percebi que eu sou do audiovisual. Eu gosto muito. E sempre me impressionou a questão da época do Chaplin, mas a primeira época que é o cinema mudo mesmo. Sim. Que tinha música e que tinha pequenas frases. E você entendia o filme inteiro. Eu acho que é muito mais difícil fazer um audiovisual, fazer um filme onde você não tem a fala. Claro. Opa! E você mexe com uma área do cérebro que uma parte da história é você que tem que criar. Faz sentido o que eu estou te falando? Claro que faz. Tanto é que você falou desses filmes antigos, quando você vê alguns pequenos trechos dos Irmãos Marx, do próprio Chaplin, né? Tem outro artista que fazia filme mudo, que eu não vou lembrar o nome dele agora, uma hora eu lembro. Que era muito legal você dar risada. O Buster Keaton, né? O Buster Keaton, que era uma linha mais comédia. Putz, e não tinha... Não tinha dublê. Não tinha dublê, ele fazia tudo sozinho. Vi aquele negócio, os caras falaram que era verdade, ele estava pendurado no prédio. E outra, quando aquela casa cai, ele tem que ficar no lugar certinho. Ele tem que ficar no lugar certinho, o buraco da janela tem que passar por eles. Senão ele morre no filme. Morre no filme, não é? Então, isso é sensacional. Então, esse tipo de coisa te encanta até hoje. Né? Como qualquer museu, qualquer pinacoteca que você vá, né? Que você vê obras de 1000 anos atrás, você se apaixona, se emociona por ela. Não tem como, não. Então assim, acho que é esse princípio dessa longevidade ou de se permanecer eterno na vida. Tá todo mundo procurando o elixir da juventude e achando que tem que tomar remédio e tal. Não, às vezes é isso aqui. O que você falou, deixar um legado, deixar uma obra. Você eternizou a tua passagem por aqui. Goste ou não, né? Aí, que fiquem os críticos, porque eu já fiz totalmente necessário. O que me agradava. E aí a gente tem essas duas... Esses dois foram os últimos. Os dois últimos, né? Eu lembro. Esse aqui foi tipo assim, ó. Esse aqui é uma outra pegada. Tá. Esse aqui é o que eu penso de uma série de coisas que nos afligem desde que você nasce. Né? Tem ligado a poder, tem ligado a mesquinharia, tem ligado a uma série de coisas que nos aporrinham. Esse aqui não, esse aqui foi um livro que eu escrevi e me diverti muito, cara.
Por quê? Essa tela é minha, tá? Essa capa aqui é um desenho de um QR Code. É o meu QR Code. Se você olhar, ele tem as 3 janelas pretas. Você ampliou ele? Não, e os códigos. Não. Olha que incrível. E aqui tem muita coisa da minha vida. Tem uma aldeia, tem que incrível. Um piano que a Rita tocava quando a gente namorava, tem alguns personagens que eu já tinha desenhado ao longo da vida. E fui juntando esses desenhos aqui e aí fiz meu QR Code. Que incrível. Se você fotografar, você não vai ser levado a lugar nenhum. Não vai. Não. Muito pelo contrário. Não vai. Mas ele e eu já tinha visto a capa, eu estava lá no Artesões na exposição da WR Art, mas não imaginava, eu vi como uma obra. E não... É um negócio que ele fica na parede, as pessoas passam, dão uma olhada e não sabem o significado, porque também ninguém explicou o significado. Isso é incrível. Eu pus, porque eu achei legal, que é uma tela que eu gosto, uma tela pequena, ela é um A4 feito a bico de pena, né? Então ela não é tinta, ela é caneta, ela é... E você inserir, né, tudo que fez parte da sua trajetória chamado seu QR Code, isso aí. Que você vai bater a foto, não vai escanear, não vai te levar para lugar nenhum, porque é você trazendo o que está dentro. Então, igual aqui, por exemplo, aqui, essa capa também é de uma tela minha, que quem fez a diagramação dela achou melhor cortar uns pedaços, mas tudo bem. Esse do Poemas, depois eu vou falar sobre ele. Fala. E o Artesãos, o que é, cara? Eu fiz 200 mini biografias de 3 versos de pessoas que de uma forma ou de outra passaram pela minha vida, né? Então tem, para começar, o Noel Rosa, que foi um compositor que eu sempre achei genial, e aí tem Pelé, tem Chico Buarque, tem Milton Nascimento, tem Napoleão, tem Santos Dumont, o Dr. Watson. Tem um monte de gente, o inventor do papel, todos os filósofos gregos, não sei o quê. O que eles estão fazendo aqui? Eles estão na Praça da República em São Paulo, oferecendo o que eles têm de melhor. Entendeu? Tem John Lennon, né? Alguns, a biografia é mais séria, outros nem tanto. Por exemplo, o John Lennon está vendendo óculos escuros na mesinha de artesanato dele. E a ideia é que são mini bios, são rimadas. Normalmente, o primeiro verso rima com o terceiro. E eles estão oferecendo o que eles têm de melhor para quem passa. Então, essa é a ideia. São 200 personagens. E esse livro foi lançado na feira, lá em Porto Alegre, na Feira Artesanal Sul, que a gente faz lá no shopping, né? E tem uma amiga minha lá, que é bordadeira, que ela é artista, que ela falou, Wander, vamos bordar esses personagens? E ela começou a chamar algumas amigas, né? E foram 28 artistas que bordaram 32 obras. Elas escolheram por um acaso os personagens que elas mais se identificavam, bordaram, uns pintaram, uns fizeram em colagem de papel e tal. Eu sei que esse aí virou uma pequena exposição chamada Artesãos, e essa exposição costuma ir para as feiras que nós fazemos. Foi para Mega Artesanal, foi para Porto Alegre, foi para Recife, foi para Goiânia, né? Bom, isso aí atraiu o interesse de várias pessoas. E saiu uma segunda exposição, que foram 59 personagens. Então, dos 32 mais 59, foi para 81, é isso, né? 91. 91 personagens, que foi a segunda exposição do Artesãos. E aí ficaram faltando 109 para completar o livro. E aí, com o Artesãos, a exposição número 2, muitos amigos que tinham feito 1 ou 2 personagens, eu quero fazer 3 esse ano. E já bateu 113 personagens. Eu tive que escrever novos personagens. Porque as pessoas vão lembrando de outros. Não, já tinha acabado. Já não tinha mais personagem no livro, né? Então, não tinha o Ayrton Senna, me cobraram, eu fiz um por Senna. A Fernanda Torres, que está todo mundo falando dela. O Fred Mercury, que não tinha. Então, eu fui criando personagens. Só que, tipo assim, já deu, chega, não faço mais nenhum. E a exposição vai ser na Mega de março agora. E vai ser coroada com um livro, cara, colorido com todas as obras e os mini bios de cada artista.
Que incrível, É uma grande diversão, cara. Não. Cada um que eu escrevia, eu ficava imaginando a cena. Tipo assim, o Santos Dumont oferecendo os caras para voar sobre Paris quando estava sendo bombardeada, ou voar sobre Roma, entendeu? Faz parte de uma mente doentia. Não, é uma mente criativa e disruptiva, né? Você trabalhar com o disruptivo é muito como Sócrates. Ele não te dava resposta. Tá aqui, mas é o Sócrates que morava em Itaquera, cara. Que é o jogador corintiano, né? O Dr. Sócrates, né? É isso aí. E aí o Sócrates de Itaquera que falava de filosofia. Que falava de como filosofia. Como o próprio Dr. Sócrates falava, né? Que incrível. E aí você fecha com poemas. Esse foi o último, que são poemas para nos manter atentos, né? A capa é a tela que a minha irmã pintou, que é uma visão de São Paulo. É isso que eu ia te falar, né? Você tem uma ideia de São Paulo, parece que você tem água e que eu poderia me remeter ou não para o Parque Ibirapuera. Mas o desenho foi dela. Ela ficou livre. Ela faz o quê? Faz uns 15 anos. Eu não sabia que destino eu ia dar para essa tela, a não ser ficar pendurada em casa. Então, ela é uma parte da decoração da minha casa. E quando surgiu a ideia de fazer esse texto, que eu fui remexendo muita coisa antiga, tal, tanto é que ele é dividido em 5 partes, né? Aí eu lembrei e falei, a capa, já sei qual vai ser. E aí fecha a obra, fecha a capa e tudo começa a tomar forma. Chegou a hora. Muito legal, chegou a hora. Incrível. Wanda, a gente podia ficar aqui semanas conversando e para quem não sabe, esse momento aqui, como a gente falou, levou quase 20 anos, a agenda do Wander é muito corrida e nós estamos no final do ano, vamos registrar aqui que nós estamos no dia 19 de dezembro de 2024. Acho legal registrar a data, sim, né? A gente vai fazer um ponto aqui e essa nossa amizade de mais de 20 anos. Agora, o que é interessante, fechar um balanço, né? A gente fecha um balanço da vida, fecha um balanço de que se um dia você não tivesse ousado escrever algo, sim, nada disso aqui existiria. Então, nós não buscamos a eternidade, mas a eternidade nos foi apresentada porque nós ousamos fazer alguma coisa diferente. Sem dúvida. Esse é o movimento disruptivo que eu te falo. É isso. E você vê, né? No meu modo de entender, cara, a literatura é a grande arma que nós temos para demonstrar a tua insatisfação, a tua alegria, teus desejos, teus perrengues, né? E a partir do momento que você coloca no papel, virou público. Comprem ou não seu livro. Virou público, porque pelo menos alguém leu, que foi quem editou. É verdade. Não é? Esse é um grande barato, cara. Porque você não precisa almejar a Nobel da Literatura, você não precisa vender 1 milhão de livros. Mesmo porque no meu modo de entender, eu faço para mim, cara. Exatamente. É isso. E assim, a gente está chegando aí no final de mais um podcast. E eu estou muito feliz, a gente está coroando esse ano, graças ao apoio da Triarte, graças ao apoio do meu amigo Jadson, da Vídeos Conectam. As coisas não acontecem com a gente sozinho, elas só acontecem e brilham quando você tem mais pessoas acreditando, mesmo que sejam loucuras. Mas eu queria te perguntar, a constelação está por aí, né? Eu queria saber se você quer deixar uma palavra final ou simplesmente o que representou esse encontro. Voltando naquela primeira frase, o microfone ainda é seu. Putz, já falei pra caramba. Não, e assim, é difícil me segurar aqui para não tomar a fala, porque como eu conheço muito a sua trajetória, eu me empolgo um pouco mais, porque é muito vibrante o que você viveu como empresário, o que você impactou a vida de muitas pessoas com seus projetos dentro da sua empresa, as pessoas que chegam nos seus eventos, como uma empresa de produção de eventos e feiras, aonde é o mundo presencial ainda. Sim. É muito do mundo presencial, dentro de uma história muito de mundo virtual. Você ainda é aquele que acredita nos encontros. Sim, sem dúvida. E é por isso que eu te convido aí a deixar uma fala desse nosso encontro. Meu amigo, eu diria que a parte mais difícil agora,
né? Mas a mensagem, puta, eu acho que a mensagem é de esperança, cara, de expectativa. Eu acho que, tipo assim, quase 70 anos de idade, eu já presenciei tanta coisa legal pela frente, e óbvio, coisas ruins também, né? Mas nunca perdi o foco de viver num país muito legal, onde tem a justiça social presente, né? E trabalhar para que todos nós vivamos de uma forma um pouco mais intensa e muito mais bacana. Acho que essa é a mensagem. E feliz 2025. Que seja. Então tá, eu quero agradecer a todos por estar aí nos acompanhando durante esse ano todo, e eu sempre termino a minha entrevista dizendo que a próxima história pode ser a sua, e agradecer ao meu grande amigo Wander Mazotti. Valeu, cara. Aí, ó. Muito bom.